Canal aberto. Apoio Banrisul, o grande banco do Sul. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. 6 pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira durante a Operação PhD, deflagrada pela Polícia Federal para investigar desvio de recursos de bolsas de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também foram realizados 10 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. A operação aconteceu simultaneamente em Porto Alegre, Canoas e Pelotas. 6 pessoas foram presas, 3 professores e um funcionário ligados à URGS, uma professora ligada à Unicinos e um funcionário terceirizado. A investigação constatou associação criminosa em projetos relacionados à área de educação em saúde, com desvio de recursos do Programa de Extensão em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Até agora já foi constatado um rombo de 5,8 milhões de reais. Bom, as fraudes se davam no âmbito da universidade, né, em programa de pós-graduação em saúde coletiva, aí, que é um convênio do Ministério da Saúde com uma fundação de apoio à universidade, né, e se davam de várias formas. A primeira delas era a criação de vínculo fictício com os programas de pós-graduação e a atribuição de bolsas para essas pessoas. Essas bolsas, em alguns casos, eram repassadas na integralidade para os coordenadores do curso de pós-graduação, outras eram repassadas parcialmente, né? Havia também desvio de recursos por pagamentos de recibos de autônomos, de áreas fictícias e outros artifícios. Entre outros crimes, a fraude envolve a apropriação de valores de bolsas de estudo por pessoas que não estavam fazendo a pós-graduação ou mestrado, até o pagamento de serviços de reforma e arquitetura com o dinheiro das bolsas de ensino. Devido às irregularidades, alguns títulos concedidos no período também podem ser revogados. E vamos investigar, né, a extensão dessas fraudes e verificar quais os alunos, né, que efetivamente não cursaram os cursos regularmente, não tiveram admissão regular e não tiveram aprovação e nem frequência, né? E isso vai ser encaminhado, né, para que o Ministério Público tome as medidas administrativas e cíveis, né? E a parte criminal, sim, das fraudes fica conosco. A Polícia Federal suspeita que o golpe esteja acontecendo também em outros estados brasileiros. Os 16 assessores vinculados ao gabinete do deputado Mário Jardel foram exonerados nesta quinta-feira. A decisão, publicada no Diário Oficial da Assembleia, foi tomada depois que o parlamentar apresentou um laudo de incapacidade permanente à Divisão de Saúde do Legislativo. O caso foi encaminhado para a perícia do INSS, que deve apresentar laudo somente no ano que vem. Ontem, a Comissão de Ética recomendou a cassação do deputado, mas para ter validade, a medida ainda precisa ser aprovada em plenário. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Novo Hamburgo, tempo nublado com algumas aberturas de sol, máxima de 26 graus. No litoral norte, sol entre nuvens com chance de chuva rápida à tarde, máxima de 24 graus em Tramandaí. A reforma da Previdência proposta pelo governo federal, que aumenta o tempo de contribuição e a idade mínima da aposentadoria, está deixando muita gente preocupada. E neste cenário, ganha cada vez mais espaço como alternativa ao trabalhador a opção por uma previdência privada. Bom dia, senhora. O Diogo tem 28 anos, considera importante e pagava o INSS até o ano passado, mas ficou desempregado e com a carteira vazia. Teve que se virar e está trabalhando na rua. Que existe hoje em dia uma grande porcentagem de brasileiros, né, de gaúchos, que trabalham sem carteira assinada. E esses aí, na verdade, são prejudicados, né? Tem um monte de gente que trabalha na rua, trabalha como vendedores autônomos
e não consegue pagar o INSS. Pois a reforma da Previdência proposta pelo governo federal aumenta o tempo de contribuição, de 15 para 25 anos. Também aumenta a idade mínima de aposentadoria para os 65 anos de idade. Para o trabalhador com carteira assinada, a contribuição é compulsória. Mas muita gente, principalmente os autônomos, está se perguntando se vale a pena pagar a Previdência Social ou investir em complementação. Normalmente quem trabalha, principalmente autônomo, ou paga um título mínimo de previdência, não vai conseguir se aposentar. Então o meio hoje que eu e muitos colegas buscam é trabalhar por conta, investir em algum negócio que tu consiga trabalhar por casa, trabalhar com a família e deixar aquilo como uma forma de sustento. Eu tenho 25 anos, eu nunca tive carteira assinada ainda, estou vivendo de estágios e bolsas de iniciação, não sei como é que vai ficar. Planejo para o futuro conseguir fazer alguma previdência privada, alguma coisa assim. Diretor adjunto de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário avalia que a reforma proposta, se aprovada, tem outro ingrediente a ser considerado em busca de alternativas: o teto para a aposentadoria, de R$ 5.189,82. As pessoas que forem se aposentar ou perceber os benefícios da Previdência estarão limitadas a esse teto, né? Em alguns casos, muito abaixo desse teto, né? Porque, por exemplo, as alterações na pensão demonstram que ela poderá ser, inclusive, menor que o salário mínimo, né? Então, evidentemente que a previdência complementar começa a surgir como uma alternativa, né? Como uma alternativa frente, digamos assim, essa redução ou precarização da proteção social. Os professores estaduais decidiram em assembleia nesta quinta-feira entrar em greve a partir da próxima terça-feira. A categoria protesta contra o pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo governo Sartori à Assembleia. Entre as medidas previstas estão a extinção de fundações e a demissão de servidores. A paralisação deve ser mantida até a votação do pacote prevista para o fim de dezembro. Em nota, a Secretaria de Educação classificou a medida de equivocada e inoportuna porque prejudica o encerramento do ano letivo. As aulas deveriam terminar no dia 23 de dezembro. Aumentou na Assembleia Legislativa a negociação em torno dos projetos de reestruturação do Estado encaminhados pelo Executivo. A mobilização é grande, principalmente por parte dos servidores de órgãos ameaçados de extinção. O possível fim das fundações e empresas públicas foi tema do grande expediente na Assembleia, onde o pacote do governo tramita em regime de urgência. Em prontidão nas galerias, servidores dos órgãos ameaçados pelo governo apoiavam a fala do deputado. O petista lamentou a falta de empenho do executivo em buscar alternativas para a recuperação da crise econômica. Primeiro que nós não precisamos dar isenção fiscal para as grandes multinacionais. As empresas ricas não necessitam. Nós devemos proteger as nossas cadeias produtivas, aquelas que geram milhares de empregos e que estão espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul. E enfrentar um problema que acho gravíssimo também, que é o da sonegação fiscal. O estado do Rio Grande do Sul vai perder no ano de 2016 quase 7 bilhões de reais por conta da sonegação fiscal. Caso os projetos sejam aprovados, cerca de 1.200 servidores seletistas vão ser demitidos. Segundo o governo, o desligamento desses trabalhadores custaria aos cofres públicos até 50 milhões de reais. Já a economia gerada ultrapassaria os 146 milhões por ano. A gente está avaliando cada uma das entidades, das autarquias, das fundações, para ver o seu grau de importância, aquelas que devem permanecer e as que devem ser extintas. E a grande verdade é que a maioria delas, elas vão ser absorvidas, ou ao menos aquela finalidade que ainda se justifica, vai ser absorvida por uma outra secretaria. E enquanto os servidores se manifestavam dentro da Assembleia, em frente ao Palácio Piratini, mais categorias reunidas protestavam contra o pacote Sartori. Esta servidora trabalha há 5 anos na Cientec, uma das fundações da mira do governo. Nosso presidente foi juntamente com a comitiva do governador para a Alemanha. E então, a proposta era trazer investimentos e parcerias, né? Já que eles visitaram outros institutos de pesquisa lá.
Então, para nós foi uma surpresa. Dali a um mês, a gente estava na lista de extinção junto com outros colegas de outras fundações. O pacote do Executivo deve ser votado entre os dias 20 e 23 de dezembro para evitar uma convocação extraordinária. Na Serra Gaúcha, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26 graus. Na região noroeste, sol entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca à tarde. Em Ijuí, as temperaturas variam de 17 a 27 graus. Veja daqui a pouco. Encontro na capital debate a aplicação das terapias alternativas no sistema público de saúde. E em instantes, em coletiva, prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, anuncia mudanças na estrutura administrativa do município. Na fronteira oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em São Borja, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada, máxima de 27. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, mínima de 16 e máxima de 27 graus. O agronegócio gaúcho aumentou a oferta de empregos com carteira assinada. Em outubro, a alta foi de 0,9% em relação ao mês anterior. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o saldo positivo foi de quase 3 mil empregos formais, resultado que reverte a tendência de queda registrada nos últimos 6 meses. Segundo a FEE, o aquecimento do setor é característica do último trimestre do ano, quando o plantio da safra de verão movimenta o mercado. Um evento na usina do gasômetro quer ampliar o uso de novas práticas de saúde na atenção básica da capital. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde leva ao público técnicas aplicadas na medicina oriental, que são aliadas aos tratamentos convencionais. O uso de plantas medicinais, a prática do reiki e da auriculoterapia estão cada vez mais sendo associadas à medicina tradicional no tratamento dos usuários do sistema público de saúde. A auriculoterapia é uma técnica chinesa que a gente faz o exame através da orelha e a gente faz a aplicação de sementes e a gente pode fazer o diagnóstico de doenças e de desequilíbrios energéticos que estão acontecendo. E pode tratar também. E o reiki também serve para harmonizar o corpo como um todo. 150 profissionais da Rede Municipal de Saúde estão capacitados para trabalhar com as terapias alternativas nas unidades básicas de saúde. E nessa amostra, eles vão trocar experiências e apresentar as iniciativas aplicadas. O encontro tem oficinas, rodas de conversa e palestras com convidados nacionais e internacionais sobre ideias inovadoras em relação ao cuidado dos pacientes. Nós também colocamos as práticas integrativas como um ferramental para o cuidado em saúde das pessoas. Ou seja, nós acrescentamos isso no rol de atividades envolvidas dentro das unidades de saúde. E os resultados são, muitas vezes, a motivação dos nossos trabalhadores usando essas práticas. Nós também temos resultados aí de pacientes, pessoas, cidadãos que procuram as nossas unidades de saúde, que deixaram de procurar com tanta frequência usando práticas integrativas, aliado à prática da medicina tradicional. Nós também tivemos aí resultados importantes aí em redução de internações que a gente pode estar somando a esse processo. O evento também discute a qualificação no atendimento do SUS.
A mostra de experiências inovadoras da atenção básica segue até sexta-feira, das 8h30 da manhã às 8 da noite. A entrada é franca. Mercadorias falsificadas apreendidas pela fiscalização da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio foram destruídas esta manhã na travessia do Carmo, no bairro Cidade Baixa. Um rolo compressor inutilizou mais de 77.300 itens, como CDs e DVDs, relógios de pulso, óculos de sol e de grau, telefones celulares e acessórios, recolhidos de 1º de janeiro de 2015 a 7 de novembro de 2016. Os produtos foram recolhidos nas ações de rotina realizadas pelos agentes da Seção de Fiscalização de Atividades Ambulantes da SMIC, no centro e nos bairros. Em coletiva realizada esta manhã, o prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anunciou mudanças na estrutura do Executivo Municipal. Enquanto apresentava o plano de mudanças, servidores protestavam no Paço Municipal contra o parcelamento do 13º salário. Desde o anúncio do parcelamento do 13º, municipários estão em frente à prefeitura protestando. Pela proposta do Executivo Municipal, os 35 mil servidores de Porto Alegre receberão o 13º em 3 parcelas a partir de maio do ano que vem. A lei orgânica, no seu artigo 40, diz que o 13º deve ser pago até o dia 20 de dezembro. Assim como o Estatuto do Municipário diz a mesma coisa. Qualquer proposição de alteração precisa ser alterada a lei. Portanto, o pedido de anuência para a Câmara, que ele largou com o PL 33, é ilegal. A própria Câmara reconhece isso. O rombo nas contas da Prefeitura deve ser de 350 milhões de reais este ano. O prefeito José Fortunati argumenta que houve queda nos repasses federais e estaduais e também na arrecadação de impostos. Hoje, o prefeito eleito da capital anunciou a proposta de reestruturação da prefeitura. As atuais 29 secretarias vão ser reduzidas para 15. O projeto vai ser enviado segunda-feira para a Câmara de Vereadores, que precisa aprovar as mudanças. Também na próxima semana, o novo prefeito começa a anunciar os primeiros nomes do secretariado. Secretarias como as de Turismo, Direitos Humanos e Defesa Animal serão incorporadas às novas supersecretarias, como Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade. Marquesan Júnior não detalhou quantos cargos de confiança serão cortados. Na campanha eleitoral, ele prometeu cortar 6% do total de cargos. A ideia central da reorganização administrativa é que a gente tenha mais fluência na apresentação de soluções das demandas diárias, das demandas de médio e de longo prazo de visão de cidade. Então, na verdade, não são cortes, na verdade, não é um enxugamento, é uma reorganização dentro daquilo que a gente acha que torna a máquina pública mais ágil, mais eficiente, mais coerente. As divisões, secretarias não foram feitas por poder partidário, por poder político, foram feitas por ênfase numa visão ampla daquela estrutura pública, daquele serviço, daquela atuação da máquina pública municipal. Na região central, sol com aumento da nebulosidade e chuva fraca à tarde. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol, máxima de 26. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam de 15 a 24 graus. Veja a seguir. Saúde. Confira cuidados importantes para preservar a audição. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos.
Na região da Campanha, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Bagé, faz mínima de 11 e máxima de 25 graus. Tempo firme e pouca nebulosidade também em Pelotas, onde faz máxima de 23. No litoral sul, sol com algumas nuvens. Em Rio Grande, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Na noite desta quinta-feira, no Salão de Atos da URGS, a Orquestra Vila Lobos apresentou um repertório inspirado na música Novo Tempo, de Ivan Lins. O concerto reuniu 100 jovens músicos, integrantes do Programa de Educação Musical da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Vila Lobos, localizada no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. O projeto social da orquestra, que existe há 24 anos, oportuniza conhecimento musical e vivências artísticas para mais de 800 crianças e adolescentes de baixa renda. A música muito alta, o barulho durante uma conversa de bar ou o uso de fones de ouvido. Essas são apenas algumas formas de expor o nosso sistema auditivo a níveis de som que costumam afetar a capacidade de ouvir. Os problemas de audição podem ser de nascença ou agravados ao longo da vida. Mas se ficarmos atentos aos sinais que o nosso próprio corpo fornece, tudo pode ser resolvido. É o que você confere na reportagem da UPF TV. Na época que eu nunca vou ouvir minha filha me chamar de mãe. Hoje ela me chama de mãe muitas vezes no dia. A história da Luísa teve um final feliz, mas não foi fácil. A menina nasceu prematura e, por esse motivo, os médicos não conseguiram fazer o teste da orelhinha. Depois do primeiro ano de nascimento, a Rosane descobriu que a filha era completamente surda. Quando a Luísa fez 1 ano, no dia do aniversário dela, a gente cantando parabéns, e ela não ouviu. Quando ela estava de costas, ela não respondia. Porque até então ela era uma criança que tu não cobra que uma criança fale até 1 ano, né? Aí, nesse dia, a gente ficou na dúvida. A Luísa foi encaminhada para Porto Alegre e fez 2 implantes cocleares. O primeiro com 2 e o segundo com 4 anos. Desde então, ela ouve de tudo e está aprendendo a falar e formar frases. A menina de 8 anos faz terapia com uma fonoaudióloga da Prefeitura de Passo Fundo, na Unidade Básica de Saúde do loteamento Santo Antônio da Pedreira. Luísa também frequenta a Clínica Escola da Faculdade de Fonoaudiologia da UPF. Eu vim acompanhando a Luísa no processo de se apropriar do som, né? Esse som é transmitido para o cérebro e precisa ter um significado, que é o fonoaudiólogo que ajuda a criança nesse momento e a desenvolver a fala. Então, ela está em terapia semanal com a Prefeitura de Passo Fundo, né? Ela frequenta a nossa unidade e ela faz terapia também visando o processo de alfabetização, no qual ela está sendo inserida agora ao mundo da escrita, né? É possível detectar problemas auditivos logo que a criança nasce. Por isso, os bebês passam pelo teste da orelhinha. Se o exame não for realizado, os pais precisam ficar atentos a todo tipo de sinal, ainda nos primeiros meses de vida. Aquele bebê, né, que por acaso, por algum motivo não passou pelo teste da orelhinha, esse bebê, ele vai balbuciar, ele vai fazer sons até os 6 meses, mais ou menos, uma comunicação não intencional. É como se nós nascêssemos programados para fazer esses sons. Mas se eu não tiver a minha audição íntegra, eu vou silenciar. Então o bebê fica mais silencioso depois dos 6 meses, quando ele não ouve. A Luísa nasceu sem audição, mas depois de um longo tratamento, hoje ela tem uma vida perfeitamente normal, ouvindo e falando. O problema é quando as pessoas nascem com a audição perfeita, porém são expostas a ruídos altos por longos períodos durante a vida. Aí o órgão auditivo sofre lesões permanentes e as células já não conseguem mais se regenerar. Se eles começam desde cedo a serem expostos de alguma maneira, a criança começa a ser exposta a sons intensos, com uma idade muito precoce pode acontecer de ela desenvolver uma perda auditiva, né? E a perda auditiva causada
por esses sons intensos, por essas alterações causadas pelo ruído, ou pela música, pelo som alto, ela é irreversível. E as novas gerações são as maiores vítimas da perda auditiva. Principal motivo: fone de ouvido em volumes muito altos. Quanto tempo tu passa de fone por dia? Olha, eu não uso fone de ouvido. Não usa? Não, é muito pouco. Há bastante tempo. Só quando eu tô na rua eu escuto, bem dizer, em casa nunca uso. Na rua, 20 minutos, meia hora. Não sei quanto tempo, geralmente indo pra faculdade ou voltando, né? Algumas horas eu começo a sentir um desconforto nele, parece que estou vendo alguns chiados, mas nada assim depois passa, sabe? Mas eu já fico meio ligado assim para cuidar, regular bem. E tem que cuidar mesmo. O volume dos fones não deve ultrapassar a metade da capacidade do aparelho que emitir o som. E se alguns desses sintomas aparecerem, hora de procurar um médico. Ele pode começar a perceber zumbido, né? Aquele barulhinho no ouvido depois que ele tira o fone. Então, é importante tanto que os jovens quanto os pais fiquem atentos a esses sinais. O Canal Aberto volta na segunda-feira, você fica com o Plano de Jogo. Outras informações no segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde, bom final de semana. Canal Aberto. Apoio Banrisul, o grande banco do Sul.